Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Érico e venho trazendo para vocês agora um vídeo de Beyblade, mas com uma parte de psicologia que talvez vocês nem tenham notado que possa existir quando a gente escolhe um peão, escolhe um determinado tipo de peão, que também está literalmente intrínseco à característica dos personagens do próprio desenho animado que usam os próprios peões. Então, a gente vai trazer umas características bem legais e eu vou explicar parte a parte o que quer dizer cada personalidade, cada aspecto individual de cada parte. E como isso, às vezes, internamente, pode estar ligado à psicologia sua e à sua personalidade, também com relação à personalidade dos personagens que participam do desenho animado. Esse vídeo foi baseado numa teoria chamada espelhamento. O que é espelhamento? O espelhamento ele está ligado muito à característica do indivíduo, da pessoa, enxergar aquilo com uma parte própria dele. Como se você olhasse você no espelho e você se visse naquele objeto, naquela coisa que você tem. Então o espelhamento, ele normalmente lida com os seus gostos, suas vontades, suas atribuições, até mesmo no competitivo, se a gente for pensar em competição, quando a gente faz escolhas, a gente está fazendo uma tendência dentro do nosso lado competitivo. Então está muito ligado também a isso, a persona da pessoa, a personalidade da pessoa interna dela. Aqui no caso eu trouxe o pequeno Valtryek do McLanche Feliz, só para ter uma ideia do layer superior nesse momento. Você pode ver como que é o Valt no começo do desenho animado. Ele parece alguém dedicado, alguém decidido, tem força de vontade, alguém um pouco preguiçoso em aspecto de querer acordar cedo e estudar, mas isso porque ele é muito energético, ele tem muita força de vontade, vai de frente e encara as coisas. Então isso traz dentro da personalidade do Beyblade que trouxe para ele uma coisa que seria as pontas, que seria aquela coisa da agressividade interna dele, aquela força de querer sempre o movimento do Bey, traduzindo bem aquela ponta de ataque, traduzindo bem a vontade dele de persistir naquilo. O peso dele, você pode ver que o disco de peso dele, ele é literalmente um disco que ele tem umas lâminas, também mostrando o quão objetivo e seco é o sistema dele na personalidade dele. Mostra-se alguém muito explosivo. Da mesma forma que você vai pegar essa característica desse Bey, que você vai ter também as partes de ataque bem definidas, e nesse daqui também você pode ver que temos as partes e as lâminas, apesar de menos assentadas do que ela, Valtryek, você vê que ela tem aquela tendência do ataque. A mesma coisa esse daqui, que ainda tem aquele contato e se pegou, retorna. Então, quer dizer, isso faz parte daquela parte da personalidade do atacante, da personalidade da pessoa que tem combatividade, que tem a iniciativa, que quer vir atrás e quer buscar atrás. É uma pessoa cheia de objetivos, cheio de busca de conquistas dentro disso. Então é interessante você ver isso na personalidade da pessoa, do Bey e do personagem. Já no caso inverso, aqui nós temos um Kerbals, que já mostra uma personalidade já mais retraída, a ponta é arredondada da defesa, onde se mostra pronto para levar ataques de todos os lados. O disco de duelo dele já é mais alto, ele vai querer conservar mais energia, mas ao mesmo tempo ele é centralizado para fora. Então, quer dizer, baseando na centralização de energia, ao contrário de alguém que gasta muita energia, e o disco já é mais centralizado o peso.
Então, quer dizer, você pode centralizar, você pode ter uma personalidade que junta mais para cima, para baixo, ou joga o peso para baixo. Por quê? Isso modifica as características individuais do indivíduo. Então, você pode ver que o personagem que usa o Kerbeus, ele tem, assim, ele tem as pontas que podem fazer o ataque, que é a característica da defesa, que é muito pouco, mas ao mesmo tempo ele tem essa característica de estar preparado para se defender e aguentar a pancada. Então ele é mais robusto, mais pesado, mais centralizado. A mesma coisa, ó, uma esfera metálica na parte do Bey aqui, ó. Tá vendo? Uma esfera metálica para aumentar o peso centralizado, para ele não sair daquele centro dele de gravidade, não buscando o encontro direto, bater de frente com o oponente. Isso é uma característica psicológica interna de um Bey de defesa. Da mesma forma que um Bey de resistência. Bey de resistência, eu encontrei esse daqui. Você pode ver que nesse caso aqui específico, o layer já é maior como esse, que já são das novas gerações, das gerações mais de nova. Mas no Bey de resistência, você vê que não há indício, vontade nenhuma de atacar. Ele é literalmente o passivo. É aquela pessoa que simplesmente fala assim, tudo que virá será revertido contra você. Porque você pode vir para cima, que eu vou estar aqui esperando no meu canto, calmo. Então, uma personalidade mais calma. Enquanto o defesa é uma personalidade mais quieta, mas que revida, a personalidade de resistência já é mais calma. Então, ele é mais espalhado. Ele é mais... Então, normalmente você pega os discos de resistência, eles podem ser até mais leves, só que eles são normalmente mais voltados para o lado externo, caracterizando o giro e a constância. Porque na hora que eu centralizo o peso, que é o efeito inverso, quando eu centralizo o peso, o que acontece? Na hora que eu centralizo, ó, você pode ver que esse daqui é mais centralizado do que o outro, tá? O que acontece quando eu centralizo o peso? Eu ganho mais giro, ganho mais velocidade de giro. E essa velocidade de giro diminui a minha resistência. Essa velocidade de giro me mostra já uma iniciativa para resistir a alguma coisa um pouco diferente do que era o programado daquilo. Então, você pode ver que ambos, esse aqui, no caso, o peso é muito maior e mais centralizado do que desse, gerando um comportamento mais centralizado que pode gerar a defesa ou o ataque, ou simplesmente com pontas que podem até mesmo caracterizar uma parte de ataque dentro do seu própria personalidade, ou encapado, onde você tem capacidade de até revidar no seu centro, no seu ego. Aqui no caso que eu falo, o centro de peso, aqui já é a personalidade externa, como a pessoa age do lado externo, como ela encara as outras pessoas. Aqui eu já falo como ela encara por dentro, como ela está centralizada dentro dela com relação a isso, que pode ser até externalizado, como nesses dois casos mais demonstrativos. Ou pode ser bem espalhado por dentro, pode ser algo que seja mais ríspido. Quando você vê o seu lado interno e o seu lado externo, você trabalha essas duas características principais da personalidade. Como isso é visto nos personagens de Beyblade, por exemplo, por dentro, Valt é uma pessoa nada reservada. Ela é uma pessoa que ataca, é uma pessoa que tem iniciativa, tem força, mas ao mesmo tempo tem uma preguiça. Então, quando você olha para aquele lado preguiça dele, você vê que ele não vai querer girar por muito tempo. Entendeu? Então, ele não vai ter a característica de resistência no Bey dele. Então, os eixos centrais dele vão estar centralizados para dar giro, para gastar aquela força e logo ele ficar preguiçoso e terminar o giro. É exatamente isso que você vê na personalidade, e que pode ser refletida na personalidade de alguém com um Beyblade desse tipo. Como você vai ver, eu trouxe até
o Spricer aqui, porque o Spricer ele vai entrar na última coisa que eu quero falar sobre a parte de equilíbrio geral. Por último, aqui nós temos as pontas. Se aqui é o contato com as pessoas, aqui é o interno das pessoas, dos personagens, aqui é a capacidade de movimento, a capacidade de ação. As ações podem ser mais passivas, mais controladas ou mais agressivas. Então, quer dizer, eu posso ter uma personalidade que ela é de ataque, só que eu posso ser um ataque que esteja mais passivo ou um ataque mais ativo, que nesse caso aqui pode até mudar de ativo para um pouco mais ativo, certo? Porque essa ponta aqui ela muda para mais contato ainda, gerando mais movimento na arena. Então é necessário pautar isso também. Da mesma forma que uma ponta de resistência que traz características de defesa, como você pode ver, que traz a perpetuação do movimento, traz a característica da pessoa que é constante, está lá, está em movimento, mais cautelosa. Ao contrário da defesa, que está lá sentada, ficando parada, e falou assim, você não vai me tirar aqui, sabe? Tipo assim, e se ela tiver uma ponta de ataque, pior ainda, se for pensar, né, em matéria psicológica. Porque, assim, se ela tiver uma ponta de ataque, ela vai literalmente dizer o seguinte, eu vou ficar aqui, se você mexer comigo, eu vou bater em você. Mesmo que internamente ela fala que não vai bater, mas ela tem aquela intenção de devolver a característica psicológica do intermediador da pessoa. Porque você lida com externo, interno e atitude. Então, psicologicamente falando, são como você se apresenta, como você é interno com você mesmo e qual é o seu impulso para agir naquilo. Então, quer dizer, você pode ser uma pessoa com impulso que quer e faz. Você pode ser uma pessoa centrada, que está internalizada também e que segura, vai estar na defesa, né? Vai estar com baixa quantidade de contato. Baixo contato. Sobre o Spricer, principalmente, se você pegar o personagem dele, ele é uma pessoa bem reservada. Note-se que ele é uma pessoa bem reservada. O Beyblade que ele usa é um Beyblade de equilíbrio, quer dizer que ele não vai para lugar nenhum. Ele está centralizado mesmo. Dizem ele que é um Beyblade difícil de controlar. Por que ele é difícil de controlar? Por causa da característica interna dele de centralizar o movimento e não ter a força e resistência que você se espera. Ele não ataca muito, não defende muito. Então, o que você traria num Bey equilibrado? Um Bey que não está nem no ataque, nem na defesa, nem na resistência. Nota-se que sempre que eu trago aqui o Spricer de resistência, eu tenho duas características principais que eu já falei várias vezes desse peão. Uma, ele inicia em resistência e ele termina atacando. Ele é um peão que ele tem a resistência dele, ele inicia como se fosse uma defesa no ciclo inicial, porque ele gira tão rápido isso aqui que as pontas se tornam como se não existissem os contatos com o oponente. Então, quanto mais rápido ele gira, menos contatos você vai ter com o oponente. Então, quer dizer, uma tática centralizadora nele faz com que você ganhe mais giro. Ao mesmo tempo que uma tática mais conservadora de energia faz com que ele comece a atacar mais rápido. Lembra? A reversão triturante era o ataque do Spricer? Por quê? Porque no final, quando ele já está sem energia, ele se torna um peão de ataque. São características psicológicas internas do personagem, onde, ao final, quando ele já se deparou com todos os pormenores, ele avança, ele muda a característica dele e a personalidade dele dentro do jogo e dentro do jogo e dentro do desenho também. Por isso que eu acho muito curioso esse peão. Eu respeito muito a atitude, a técnica que usa,
nele. E eu acho que ele se torna o mais interessante em curiosidades dentro dos Beis até hoje. Então, se você fala assim, você tem uma personagem dentro do Sprizer? Tem uma personagem dentro do Sprizer por causa da versatilidade. Entendeu? Da versatilidade, onde você não trabalha uma coisa só, você trabalha de forma versátil. O que pode existir em outros Beis que eu não estudei tão a fundo, às vezes algumas características de combates de alguns outros Beis. Então, quer dizer, às vezes outros Beis podem ter uma versatilidade maior, da mesma forma que esses movimentos aqui trazem uma modificação de combate. Então, essa versatilidade, essa alteração de combate, essa modificação de personalidade muda diretamente as características que você espera dentro de um Blader, dentro de um peão e dentro de um desenvolvimento, e o que reflete, às vezes, a personalidade da pessoa e as preferências e escolhas dentro do aspecto psicológico dentro da pessoa. Quero força para vencer, quero energia para resistir, quero... Onde você vai jogar? No ataque? Na defesa? Ficamos por aqui. Querem ver mais conteúdos de Beyblades? A Ereco Place é o local. Abraço a todos, fique com a gente. Let's play!